Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, um lugar pleno de amor e da graça do Senhor Jesus. Ministério Pastor Sandro Diniz. O tema de hoje tem por título, continuação, Escolhidos e Predestinados, parte 2. Vamos continuar falando sobre o assunto, escolhidos e predestinados. A Bíblia diz que em amor Ele nos predestinou. Antes de haver qualquer coisa visível, você já tinha vida segundo o Espírito. E tenha convicção por dentro. Não existe abandono da parte de Deus aqui para com ninguém. Ele te ama e Ele vai te ajudar nessa situação aí. Eu não sei qual é que você está enfrentando, em nome do Senhor Jesus. Nada vai te faltar. Você recebe? Deus proverá. Tenha calma, em nome do Senhor Jesus. Não vai faltar livramento nisso aí, nessa questão da tua vida. Justiça. Tenha forte convicção. Isso é muito importante todos os dias. Você ter forte convicção que aquilo que você precisa, você vai tomar posse. Você vai chegar onde você quer chegar, essa prosperidade vai chegar em suas mãos, você vai ter vitória nessa causa, você vai tomar posse da sua saúde, você vai ver essa questão dentro de casa resolvida, enfim, ter sempre essa convicção, que Deus Ele fará justiça nos seus caminhos. Você não é um pedaço de qualquer coisa na terra não, você é especial. Olha o que a Bíblia diz, em Lucas 18, é o capítulo, a partir do verso 7. Lucas capítulo 18, a partir do verso 7. Não fará Deus justiça a seus o quê? Escolhidos. Está falando contigo essa palavra, e também com você que está me ouvindo aí do outro lado. Porque você é, meu amado, um escolhido do Senhor. Não tenha dúvida disso. Não fará Deus justiça a seus escolhidos, que a Ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhe fará o quê? Justiça. Diga, eu recebo essa palavra. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? O que é que Deus espera encontrar em cada um de nós? Confiança e não incredulidade. Deus espera encontrar em cada um de nós convicção. E eu recebo você tendo convicção. Amém? Se Deus está dando a palavra que Ele está dando para você nessa manhã, acredite, receba. Não desista. Ore. Continue chamando a existência. Mesmo com as notícias ruins, prossiga. Mesmo com palavras ruins sendo ditas, siga. Existe um Deus à sua defesa. Quando a gente tem um olhar em Deus, a gente supera tudo. A gente vence. Fale bem alto. Essa justiça está comigo. Você que está do outro lado acompanhando esse vídeo, fale também, declare também, essa justiça está comigo. Deus fará justiça aos seus escolhidos, e você é um escolhido de Papai Deus. E com a força dessa comida, dessa palavra, eu recebo você tendo o melhor domingo da sua vida. Não se entregue ao desânimo. Tenha calma. Deus fará justiça nessa tua situação. Amém? Seja ela qual for. Agora, com esse conhecimento, que Deus fará justiça aos seus escolhidos, eu quero prosseguir com o tema. E quero recordar também algumas coisas que a gente já aprendeu na parte 1. E é importante você adquirir o CD. Porque isso facilita e muito na compreensão da parte 2. É uma coleção. Teremos até a parte 3. Então, uma parte complementa a outra. Para que você entenda a parte 2 e a parte 3, você precisa ter a parte 1. Isso é muito importante. Nós aprendemos na parte 1, dentre as muitas evidências,
Porque esse assunto, escolhidos e predestinados, está por toda a Bíblia. E que dentro da salvação não existe o livre o quê? Arbítrio. Nós aprendemos isso na parte 1. A salvação é dom de quem? De Deus. O Senhor Jesus morreu por nós, derramou o seu sangue por nós, e esse sangue nos limpou do pecado de Adão, uma vez e para sempre. Então a salvação é um dom de Deus. E nesse aspecto, não existe o livre arbítrio. Nós somos salvos e escolhidos por Deus. Como aprendemos também em João capítulo 15, verso 16. Coloca aqui no telão, só olhar aqui para o telão, abençoado. É uma rápida recordação. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designeis para que vades deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Você foi escolhido por quem? Por Deus. Você não foi escolhido por Deus quando você foi à frente do altar naquela igreja. Lembra? Eu lembro. Eu achei que naquele momento eu estava aceitando a Jesus, eu estava sendo um escolhido dele naquele momento que eu fui na frente do altar, que o pastor chamou, vem aqui, você que quer ser salvo, você que quer se arrepender dos seus pecados, Deus ele vai te aceitar hoje. Não, você foi escolhido antes da fundação do mundo, não foi naquele dia que você decidiu, eu vou aceitar ele hoje, e você foi lá na frente, não. Não é você que aceita ou não. Foi ele que nos aceitou o quê? Primeiro. Isso é soberania de quem? De Deus. Então, neste aspecto, não existe o livre arbítrio. Agora, no tocante às nossas atitudes aqui na terra, você tem livre arbítrio para escolher sofrer ou ser feliz. Agora, com relação a aceitar o Senhor ou não, ser salvo ou não, você não tem o livre arbítrio. Agora, com relação às suas atitudes, sim. Porque Deus não te predestinou para as coisas erradas. Ele não te predestinou para as obras da carne. Eu sou assim e assado porque Deus me predestinou para ser assim. Se você está viciado, por exemplo, em fumar cigarro, bebida, drogas, se você anda magoado, irado, você não pode falar, eu sou assim porque Deus me predestinou para ser essa pessoa nervosinha. Eu sou essa pessoa magoada, irada, porque estava predestinado para eu ser assim. Eu estou fumando muito cigarro, porque Deus me predestinou para o vício. Eu estou fazendo isso e aquilo, porque estava predestinado. Não. Deus não predestinou ninguém para as obras da carne. E com Bíblia, uma vez mais, eu quero dar evidência sobre isso. Isso é muito importante. Porque tem pessoas que quando ouvem falar sobre escolhidos, predestinação, elas confundem muito as coisas. Então tudo está predestinado? Não. As coisas erradas, por exemplo, não está predestinado. A atitude de deixar as coisas erradas é tua, para que você tenha uma vida feliz e com saúde sobre a terra. A decisão, quem tem que tomar é você. Congregando, ouvindo a voz de Deus em obediência, Ele vai te ajudar a sair da situação, do problema que você se encontra. Mas você tem que ter o desejo, você tem que dar o primeiro passo, e as coisas acontecem em nome de Jesus. Veja a conversa que Deus teve com Caim, em Gênesis, capítulo 4, a partir do verso 1. Vamos a essa leitura. E começa assim, primeiro livro da Bíblia, abençoados. Gênesis capítulo 4, verso 1. Você que me acompanha do outro lado, anote aí no seu caderninho de anotações, para que depois você possa meditar uma vez mais. Meus irmãos, amados, escolhidos, predestinados, desde antes da fundação do mundo. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio de quem? Do Senhor. Olha quanta sabedoria, né? Ela está dizendo, eu fiquei grávida, graças a quem? A Deus.
Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Muita atenção ao que vem agora. Irou-se, pois, sobremaneira quem? Caim. Decaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Por que andas na carne? E por que decaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás o quê? Aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti. Mas, grife, a ti cumpre o quê? Dominá-lo. Pastor, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa nervosa, porque eu fui predestinado. Deus me destinou para ser assim. Não. Não põe Deus no meio disso não. Não põe Deus no meio dessa tua raiva não. Quem tem que lutar contra o pensamento ruim para que isso não se torne algo pior aí dentro de você, é você. Se Deus tivesse predestinado a raiva, a mágoa, os vícios, Deus não estaria tendo esse diálogo com ele. Então quem é que tem que remover o ressentimento do coração? Somos nós. Isso depende de quem? De nós, depende de você. As atitudes dessa vida é você que tem que tomar, para a vida ou para a morte, para o sofrimento ou para a felicidade, de uma coisa ou para outra. Cabe a você, abençoado, deixar essa situação, tomar a atitude de querer mudar. Mas meu Deus do céu, está muito claro isso aqui. Mas a ti cumpre dominar isso aí. Eu não predestinei isso não. Isso é coisa da tua carne aí, ó. Domina esse teu boi aí e você vai ser feliz. É aquilo que eu já falei. Deus, eu quero mudar. Eu tenho o desejo de sair dessa situação, seja ela qual for. Vício, ódio, bebida, cigarro, adultério, prostituição, seja o que for. Eu tenho o desejo, Senhor. A partir do desejo, ouvindo a palavra de Deus, sendo obediente a ela, Deus vai te ajudar. Você que me ouve, Deus vai te ajudar, meu irmão, seja qual for a situação. Então, nesse aspecto, nós temos o livre arbítrio. Espera aí, isso aqui depende de mim. Parar de fumar, largar essa bebida, tirar essa raiva, esse ódio que eu sinto do fulano ali, isso depende de mim. E quando você se alimenta de Deus, o coração é curado. Você vai se alimentando, ouvindo, a mágoa sai, abençoado. Essa ferida se fecha. Pode ter certeza disso. Você tem que lutar contra os pensamentos ruins, para que não aconteça o pior. Por isso que Deus falou para Caim, ó, cumpre dominar isso aí. Ele dominou? Não. Por causa dessa raiva, ele matou o quê? O irmão. Se você não anula o pensamento ruim, isso vira uma coisa pior dentro de você. Você quer vingança, você quer bater, você começa a ameaçar que vai matar. E tem uns que acabam executando mesmo, cumprindo aquilo que disse, por causa da raiva, por causa do ódio. Cumpre a ti dominar isso aí. Se você não domina, acontece uma situação pior, que vai crescendo, né? E a raiva vai puxando outras coisas. Eu me faço entender? Em casa leia também Deuteronômio, que foi a última evidência da parte 1, capítulo 30, verso 19, verso 20. Lá também fala sobre isso. Dessa decisão, dessa atitude que nós temos que ter diante das coisas ruins dessa vida. Agora vamos a Efésios. Lembra que a gente parou em Efésios, na parte 1, e que a gente ficou de prosseguir? Então vamos dar continuação. Efésios, capítulo 1, verso 4.
Abra sua Bíblia e vamos dar prosseguimento. E começa assim, meus irmãos, Efésios, capítulo 1, a partir do verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação ¿quê? Do mundo. Então você já existia. Está falando aqui que te escolheu antes da fundação do mundo. Então você já existia, segundo o Espírito. Então você é muito velho segundo o Espírito, eu e você. Nós temos muitos anos de existência. Muitos anos. Você pode dar graças a Deus por isso? Você é um escolhido. Os olhos de Deus estão voltados para os seus escolhidos. A sua justiça, como a gente leu agora há pouco. Eu vou fazer justiça aos meus escolhidos. Eu vou fazer. Louvado seja. Eu vou fazer. Deus te escolheu. Você é cidadão do céu abençoado. Olhe para mim. A gente tem que andar nessa vida com a mente de Cristo ativada. Eu não sou um pedaço de qualquer coisa sobre a terra, não. Eu sou um anjo. Eu não sou só esse pedaço de carne, não. Que tem 40 anos, 50, 70. Que está envelhecido ou jovem ainda. Não. Eu sou um espírito aqui dentro. Eu sou uma potência. E o Espírito do Senhor está unido ao meu. Então, eu chamo a existência. Eu converso com Deus. Eu falo para Ele da minha necessidade e peço serviço angelical ao meu favor. Eu tenho a sabedoria de Deus. Com esse conhecimento que a gente está recebendo aqui, você está pensando como Deus pensa. Quando a gente recebe isso aqui, que a gente veio de lá, que a gente já existia há muito tempo, você está pensando como Deus pensa. Você é um espírito poderoso. E como cidadão do céu, eu recebo você tendo o prazer de estar aqui sentado para ouvir Deus. Você tendo o prazer de estar aqui para ouvir os ensinos do seu Pai, que te gerou, que te formou, segundo o Espírito. O conhecimento, meu amado, precisa ser amado por você. Eu recebo você tendo o prazer de louvar o seu Deus, de cantar para o seu Deus, de falar com o seu Deus, onde quer que você esteja, porque você é cidadão do céu. A gente está aqui por um tempo determinado por Deus. Eu sou anjo, e você também. A gente é anjo, em um corpo de carne. Então você mesmo pode declarar por sua saúde, por sua cura. Você mesmo pode chamar a existência as coisas, pela potência que você é sobre a terra. E receba você tendo prazer nas coisas de Deus. Deixando de ser uma pessoa, isso é muito importante, do ódio. Deixando de ser uma pessoa da mágoa, do ressentimento. Porque não adianta você dizer que é cristão, se aí dentro você pensa diferente daquilo que você fala. Ah, eu amo. Ah, eu sou cristão. Mas aí dentro você pensa diferente. Adianta falar que você ama? Adianta dizer que você é cristão? Se aí dentro você pensa diferente? Se aí dentro você não suporta ver uma pessoa? Ah, eu tinha que ver ela hoje. O Covid ainda não matou ela, não? Que adianta uma pessoa dessa ter o conhecimento das Escrituras, conhecer o Evangelho, se a pessoa dentro do coração pensa diferente? Ela fala com a boca, coisas até bonitas para os outros, mas por dentro pensa diferente. Não suporta ver algumas pessoas da família da esposa, não suporta ver pessoas da família do marido, ou da família de não sei de quem. Eu não suporto. Cumpre a ti dominar isso aí. Porque isso não está predestinado, não. Deus não predestinou a desgraça das obras da carne para ninguém. Alimentando o Espírito, a gente mortifica isso em nome de Jesus. Eu declaro você escolhendo ser feliz.
escolhendo a vida ao invés da morte. Deus não predestinou para a gente ser uma pessoa magoada, não, e viver magoado com todo mundo, não. Então recebo você tendo o prazer, satisfação de estar aqui, e amando o conhecimento, amando mesmo. Seguindo aqui com a leitura, Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos, vai vendo, e irrepreensíveis, perante o quê? Perante ele em amor. E em amor nos predestinou o quê? Para ele. Nos predestinou para andar nas obras da carne? Não. Para beber até cair? É importante que você leia com entendimento. Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Não é para que a gente esteja nas obras da carne, não. É para que a gente esteja na vontade de Deus. E em amor nos predestinou para ele. Para adoção o quê? De filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua o quê? Vontade. Segundo o Espírito, você sempre foi filho. Você sempre foi de Deus. Porém, no passado, antes da cruz, se você observar os livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os demônios entravam no corpo das pessoas. Mas na cruz o Senhor Jesus pôs um ponto final nisso. E agora o nosso corpo é propriedade exclusiva de quem? De Deus. O seu espírito sempre foi dele, mas ele também fez a adoção do corpo. A casa toda é de Deus. É por isso que ele usa a vida de Pedro e diz: olha, vocês todos é povo de propriedade exclusiva minha. Só eu entro aí, só eu habito aí dentro. Eu sou o dono do terreno. Eu sou o dono da casa. Antes da cruz tinha manifestação de demônios. Então, através de Cristo Jesus, tudo passou a ser propriedade exclusiva de quem? De Deus. Verso 6. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Ele nos escolheu, nos predestinou, mas não foi para louvor da lei, mas para louvor da sua graça. Por isso que você está aqui, ó, para louvor da graça de Deus, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça. Em Jesus, você foi o quê? Remido. O pecado de Adão foi arrancado, como diz Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12. Em casa leia Romanos 5 é o capítulo, a partir do verso 12. Ali fala que toda a humanidade recebeu libertação do pecado de Adão. Nenhum religioso gosta disso que eu estou falando aqui agora, que a humanidade está liberta do pecado, mas é o que está escrito. O povo está muito acostumado de ser chamado de pecador, então leva um tempo para as pessoas receberem o evangelho da graça. Então na sua evangelização, tenha você paciência, porque aquela pessoa está 15 anos lá dentro, 30 anos lá dentro, ouvindo: você é pecador, e o diabo está aí, e vem aqui na frente, se arrependa. E sempre aquilo, sempre aquilo. Então leva um tempo para a pessoa receber que não existe mais isso. Que Jesus removeu o pecado. O que existe hoje são as obras da carne. Que aquilo que a gente semeia, planta, segundo a carne, a gente colhe também. Volta para a nossa vida o mal que você faz. Então, as obras da carne estão aí. Mas o benefício da cruz, toda a humanidade já recebeu. Mantenha a sua mão aqui, olha aqui para o telão, para a gente remir o tempo. João, livro histórico, capítulo 1, a partir do verso 29, olha o que está escrito aqui. No dia seguinte, viu João a Jesus, aquele que batizava nas águas, que vinha para ele e disse:
Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do quê? Do mundo. Aí eu pergunto para todos vocês, Jesus foi à cruz? Então essa missão está cumprida. Jesus tirou o pecado do mundo. Então toda a humanidade está liberta do pecado de Adão. Se ele foi à cruz, a missão está cumprida. A questão está resolvida. O problema é que as pessoas estão muito acostumadas com a pregação do sistema. Você é pecador, você é pecador. Ela, desde pequenininho, não faça isso, que é pecado, hein, neném? A mamãe não gosta, a vovó também não gosta não. Se fizer menino levado, a vovó não gosta. É pecado também. Então, desde pequenininho, a pessoa é ensinada que tudo é pecado. Ela vai para uma igreja, pecado, 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 e vai crescendo, pecado, pecado. Ela vai sendo ensinada o tempo todo. Então leva um tempo para a pessoa se descontaminar disso. Mas que a questão está resolvida, que a missão está cumprida, está. A sua posição e a minha é de um povo justificado. O que existe são as obras da carne. Que se você caminha por elas, você está ferrado. Você está escolhendo a morte. Você está escolhendo o sofrimento. E tudo que você for plantar, abençoado, cedo ou tarde vai voltar. Pode passar 10 anos. Aquilo que você fez há 10 anos atrás, você vai colher. E vai dar um estalo dentro de você assim. Lembra que há 5 anos atrás você prejudicou muito uma pessoa? Chegou o dia da tua colheita. Agora você está colhendo através dessa outra pessoa. Ou a própria vida está devolvendo para você. E você vai lembrar, nossa, eu fiz tanto mal, agora eu estou colhendo aqui. Eu maltratei tanto a minha mãe, agora eu estou colhendo com a minha filha, com o meu filho. Só para refrescar a sua cabeça, para você entender a coisa. Então tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu saí cedo de casa, eu engravidei logo, falei para minha mãe que quem manda na minha vida sou eu. Ela quase que morre com a decepção que eu dei. Pastor, com 14 anos eu já estava buchuda, já engravidei mesmo, falei, eu vou ficar com o meu homem, porque ele é o macho da minha vida, eu quero ele, e a senhora não vai me impedir. Aí se passou 15 anos, 20 anos, aquela jovem que quase mata os pais, hoje está vivenciando igual ou pior a situação que ela plantou lá atrás, com o filho, com a filha. Está fazendo pior com ela o que ela fez com a mamãe dela. Eu me faço entender, abençoado? Então tudo que a gente planta, a gente colhe. Eu fui desonesto, eu fui caloteiro, eu sempre tentei passar as pessoas para trás de um trabalho. Você vai encontrar alguém que também vai fazer o mesmo que você está plantando. Porque tudo que a gente planta na carne, volta. Tudo que você faz para lá, um dia volta para cá. É assim, é simples assim. Seguindo, e assim segue dizendo aqui, ó. Atenção, igreja, Efésios, capítulo 1, verso agora 8. Uma vez mais o verso 7. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência. Olha para mim, a graça não é só para que você tenha conhecimento aonde estão as coisas, não é só para você ter conhecimento que você é filho, amado, predestinado, salvo, eleito, não. A graça é uma sabedoria para você governar a vida também. Não é só para você saber das coisas, mas é para você também governar esse vaso de barro. Romanos 8,13. Um espírito alimentado mortifica os feitos ruins do corpo. Conhecimento de graça, você que me ouve. Tem tanta gente, eu sei tudo da graça, eu sei tudo da graça. Mas lá fora é um bicho papão, é uma pessoa horrível de se conviver. Uma pessoa mal-humorada, uma pessoa cheia de mágoa, de ressentimento, uma pessoa horrorosa. Que adianta saber tanta coisa da Bíblia,
se você por dentro pensa diferente do conhecimento, vive diferente do cristianismo, não adianta de nada, meu irmão. Receba você sendo nova criatura de fato e de verdade, em um nome de Jesus, deixando de pagar mal por mal, deixando de ser essa pessoa mal-humorada pela vida, e sendo nova criatura que ama a Deus, que ama os conselhos de Deus, que recebe, que obedece, alguém que abre a Bíblia para meditar, que fala com Deus, que ouve as mensagens, que quer o conselho de Deus. Eu recebo você sendo essa pessoa, em nome de Jesus, porque graça, evangelho de graça, não é só para saber, mas essa sabedoria também é para a gente governar a nossa vida, para a gente ser melhor sobre a terra, para a gente ter mais paciência, calma com as coisas, saber esperar. Recebo que hoje é o melhor dia da minha vida, não veio hoje, não aconteceu hoje, mas eu recebo que amanhã, em um nome de Jesus, eu recebo os anjos de Deus ministrando, forte convicção, e segue aqui também a leitura, verso 9, uma vez mais o verso 8, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, o conhecimento da graça, a riqueza da graça, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera o quê? Em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu, como as da terra. Pastor, o que quer dizer tudo isso aí? Deus é Senhor de todas as coisas, só lá no céu, só lá no céu paraíso Ele manda? Aqui também, Ele é Deus, não existe essa coisa, porque existem muitas pregações lá fora assim, isso é de Deus, mas já isso aqui é do diabo. O diabo aqui não tem nada, porque o único Criador que existe é Deus. O que foi que o diabo criou para você dizer isso é dele? Se põe a pensar, dá uma olhadinha lá fora, olha para o céu, olha para o mar, olha para a natureza, olha para o ser humano, olha para tudo que está nessa terra, sobre essa terra. O que é que o diabo criou para você dizer isso aqui é dele? Nada. Mas no entanto a gente vê pregadores dizendo, esse fulano é do diabo, aquele patrão é de Satanás, isso aqui também é do diabo, mas nada é dele, porque o único Criador é Deus. O diabo nunca criou nada para ter filhos, porque até ele, quem foi que criou? Deus. Quem criou os anjos? Deus. Só existe um que gera, um que cria, é Deus. O diabo nunca criou uma planta para dizer, isso aqui pelo menos é dele, esse vasinho. Mas não tem nada aqui do diabo, que você possa dizer, isso aqui é dele. Não tem nada. Mas já saiu da sua boca por causa da religião, isso aqui é do diabo. Não é verdade? E está amarrado, lembra? Lembra que você falava isso? Olha lá, ó, aquele fulano lá é do diabo. E aquele fulano é de quem? De Deus. O diabo nunca criou nada para você dizer isso aqui é dele. A gente andava errado, a gente pensava errado, mas agora você está pensando do jeito certo. Você está pensando como Deus pensa. Que só existe um Criador sobre a terra, e Ele é Senhor nos céus e na terra. Amém? Efésios, seguindo aqui com a leitura, hein? Capítulo 1, verso 11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. A predestinação é um ato que? Divino, diga divino. Foi Deus que decidiu colocar você aí dentro desse corpo de carne. Amém? A escolha foi do Senhor, a vontade foi do Senhor. Todos chegaram aqui por vontade de Deus. Vai você vai se vestir de carne. E os outros, vocês ficam, vocês vão ministrar em favor deles, sobre a terra. Tudo aqui,
no sentido de nós, nesse corpo aqui, é vontade do Senhor. Foi decisão dele, escolha dele. Quantos aqui pediram para nascer no Brasil? E o que é que você está fazendo aqui? Diga, vontade de Deus. Olha você aqui. Ninguém pediu para nascer aqui. Eu não lembro de ter pedido para nascer aqui. Você escolheu a mãe e o pai que você tem? Ninguém. Nesse aspecto, a gente não tem o livre arbítrio. Então, é um tema muito importante que nos dá o entendimento de um lado e do outro. Estamos pensando como Deus pensa. Seguindo com a leitura, Efésios capítulo 1, em respeito às pessoas que estão me ouvindo, por isso que eu estou sendo repetitivo. Capítulo 1, verso 11, uma vez mais. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa o quê? Salvação. Pausa. Qual é o evangelho da vossa salvação? A graça. Um pouco mais adiante diz que quando você ouve a verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo crido, você recebe o selo do Espírito Santo. Amém? Então, qual é o evangelho da vossa salvação? Diga, a graça de Deus. Você sabe que existe dois evangelhos, e que Paulo diz, e que o outro nem evangelho é, mas tem cara de ser, tem aparência de coisa boa. Isso está descrito lá em Gálatas, capítulo 1. Olha aqui no telão, verso 6 e 7. Admira-me, Paulo exortando a igreja aos Gálatas. Admira que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. A ele diz no verso 7, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de quem? De Cristo. Então existe um outro evangelho lá fora que não é evangelho, porque o verdadeiro evangelho são boas notícias, chegando ao nosso coração abençoado. E aqui você tem recebido boas notícias. Amém. Que você é um amado de Deus, um escolhido, um predestinado, um abençoado, que você tem um valor, que o Espírito de Deus se move em você. Não tem essa canção? Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Não é assim? Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, fazendo gemidos inexprimíveis. Eita, mas o senhor tem uma voz muito linda, pastor. Eu sei disso. Logo, logo eu vou lançar meu CD. Então você tem um valor. Então, boas novas é isso, abençoado. Mas o outro evangelho, que não é evangelho, ele só perturba a cabeça das pessoas o tempo todo. Uma hora fala que o diabo está morto. Semana que vem ele se levanta de novo. Fala que para ser abençoado tem que pagar o preço. Aí você paga o preço, aí depois tem que pagar de novo. Qual é a paz que o ser humano pode ter dentro de um lugar desse? E fora as mensagens de condenação, e inferno, e você é um pecador, e o diabo está aí. Aquela coisa toda que a gente já sabe. Seguindo aqui com a leitura, a palavra nos ensina direitinho as coisas. Verso 13 aqui, Efésios, capítulo 1. Em que também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fosse selado com o Santo Espírito da promessa. Vai vendo direitinho, tendo rolado no chão, tendo caído no chão, caído pelo poder de Deus, como fala lá fora, falando em línguas enroladas,
Você passa a ter parte com Deus, porque o sistema diz que se você não fala enrolado, se você não cai no chão, você não tem parte com Deus. E muitas pessoas, por não falar enrolado, ficam perturbadas e tristes por causa disso. Eu não tenho parte com Deus, até hoje eu não consegui falar enrolado. E talvez, tem pessoas aqui que passou por isso. Pastor, eu fiquei um bom tempo triste dentro da igreja, porque eu não conseguia falar aquela língua lá enrolada, xlabachúria, xlabacanta, eu não conseguia, pastor. E muitos ficam perturbados, ficam entristecidos, porque eles dizem, olha, você só tem parte com Deus se você falar em línguas. Essas línguas enroladas lá. A pessoa não conseguindo, ela fica com aquele pensamento, né? Eu não tenho parte com Deus, né? Eu nunca vou ter o selo do Espírito Santo. Mas o que diz aqui o Evangelho? O que você tem que fazer para ter o selo do Espírito Santo? Tendo nele também crido, foste o quê? Selados. Com o Santo Espírito da promessa. Esse é o teu selo. Crê no Evangelho. A tua fé em Deus é o selo do Espírito Santo. Você recebeu o Evangelho na sua vida, você crê nele, você tem convicção que essa é a palavra que Deus predestinou para a tua vida, você crê que você já foi justificado, que a missão de Cristo foi completa e perfeita, então você está selado pelo Espírito Santo. Pastor do céu, então era simples assim, e eu ficava me jogando no chão, eu rolava, pastor. É por isso que você tem problema de coluna até hoje. E saía lá todo empoeirado, caí pelo poder de Deus, mas ainda não falei em língua, mas eu chego lá. Era só crer no Evangelho, simples assim. Não tem esse negócio de nascer dente de ouro, ainda não nasceu dente de ouro, eu não estou selado. É apenas crer, receber, ter uma fé em Deus, no Evangelho, acreditar naquilo que Jesus fez por você. Eu creio que eu estou abençoado, eu creio que eu sou propriedade exclusiva de Deus, que a missão de Jesus foi completa e perfeita, creio que eu sou um herdeiro, que tem anjos ministrando a meu favor. Você tem convicção em tudo isso? Você recebeu que é um predestinado, um Espírito, antes da fundação do mundo, você já tem o selo do Espírito Santo. Pode colocar a carta no correio que ela vai chegar ao seu destinatário. Está com selo. A carta com selo ela vai. Não é verdade? Você está seladinho por Deus. Diga, eu fui selado com o Santo Espírito da promessa. Deus está ativado em você. Você percebeu que a palavra ativou Deus em você? Seus olhos foram iluminados. A Bíblia, ela está sendo revelada para você. Você olha, agora você entende. Nossa, eu não entendia nada antigamente. Eu lia para lá, lia para cá, não entendi. Hoje você olha assim, as palavras saltam, elas saem, elas conversam com você. Você entende. E você sai daqui, flutuando. De gozo, de alegria, aquela paz por dentro. Meu Deus do céu. É bom demais. É por isso que Paulo fala em Atos, que o Evangelho da graça tem poder de vos edificar. Poder de vos edificar. Então não é falar em línguas enroladas, não é rolar no chão, não é ficar dando pulinhos, como a gente vê em muitas igrejas aqui no Brasil, que você é selado pelo Espírito Santo, mas é crendo no Evangelho. Se você crê, se você recebe, você está selado. Amém? Verso 14. O qual é o penhor da herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Você é propriedade exclusiva de quem? De Deus. Aqui, só aqui, ou depois também lá no céu paraíso? Também. Aqui e depois, você é dele. Todos nós temos um tempo aqui na terra, o tempo de Deus. Então, quando Deus resgatar a sua propriedade, não fique com raiva. Tem muitas pessoas que ficam com raiva quando Deus resgata a sua propriedade. Tem pessoas que param até de ir na igreja. Eu não aceitei até hoje o fato de Deus ter permitido que a minha mãe morresse, que o meu filho morresse com 18 anos. Então, nunca mais eu pus os pés dentro de uma igreja, porque eu não aceitei
Então tem pessoas que ficam magoadas, ficam com raiva de Deus. A propriedade é dele. Nós não temos nada aqui abençoado, tudo está emprestado. E ele diz lá no livro de Eclesiastes: você veio nu e vai voltar peladinho, do jeito que você veio. Mas você não leva nada. Nada. Tudo fica. Nem lá para o cemitério vai o fogão, a televisão, vai ficar tudo aí. O carro. Ninguém leva nada não, abençoado. Tem gente brigando aí, perdendo a paz por questões, por coisas dessa vida, por coisas materiais. Eu recebo seu coração em Deus, no abençoador, naquele que te dá todas as coisas. E domingo que vem a gente continua. Parte 3. Escolhidos e predestinados. Quantos recebem que são escolhidos e predestinados? Diga amém. Dê um glória a Deus bem forte. Amém, abençoado. Vamos estar de pé. Vamos agradecer a Deus por essa ministração abençoada. Vamos agradecer por essa palavra gloriosa, maravilhosa, que nos ensina a pensar como Deus pensa. Obrigado, Deus, por esse dia, porque o teu povo ouviu a verdade escrita. A verdade, Senhor, que está aqui, letra por letra, palavra por palavra. Eu não preguei nada de mim, Senhor. Eu li a tua palavra e ela nos deu discernimento, entendimento de coisas tão lindas, de coisas tão maravilhosas, tão importantes, Senhor, para uma vida melhor. Senhor, eu sou teu escolhido, eu sou o teu filho, e eu só tenho a te agradecer, Deus, pelo consolo, pelo cuidado que o Senhor tem tido com a minha vida, através das mensagens, através do conhecimento que o Senhor tem me dado aqui nesse lugar. A tua palavra tem me dado vida, Senhor. A tua palavra tem me dado paz, tem me dado certeza de dias melhores, que eu não estou abandonado por ti. Ninguém aqui está abandonado por Deus. Deus é justiça na tua vida e na minha vida. Assim eu recebo, Senhor. Eu tenho, Senhor, a tua justiça. Eu tenho a tua salvação. Eu tenho a tua justificação. A missão do Senhor Jesus foi completada na cruz, ao meu favor e ao teu favor. Somos mais que vencedores, justificados, abençoados. Temos anjos ao nosso favor. E eu recebo uma semana abençoada na vida de todos vocês. Essa palavra tornando você um homem melhor, uma mulher melhor, um ser humano melhor, um cristão melhor, em nome do Senhor Jesus. Uma nova criatura, a cada dia mais. Agradeça, faça a sua oração, chame à existência aquilo que você precisa e diga: eu tenho a justiça de Deus na minha vida, e eu recebo ela nessa situação que eu estou falando contigo, meu Deus, nesse momento. Converse com Deus, fale um pouquinho com Ele.
Diga para o seu Deus: eu não preciso me desesperar. Deus é comigo. E os anjos de Deus também é comigo. Eu não vou me entregar ao desespero, ao desânimo, à preocupação que eu estava sentindo antes da reunião. Eu não vou me entregar ao desespero. Existe um Deus comigo. A sua justiça está comigo. Em nome do Senhor Jesus. Diga: eu recebo essa palavra. Louve a Deus com suas palmas, bem forte. Graças a Deus. Tenham todos uma boa semana. Recebo anjos te servindo. E que a paz de Deus tome conta do seu coração a todo momento. Em tudo que você for fazer, resolver, a paz de Deus ativada em você. Tchau a todos, até a próxima. Venha ouvir as palestras iluminadas com o pastor Sandro Diniz. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a igreja que estimula a sua fé sem desprezar a sua inteligência. Ministério Pastor Sandro Diniz.